Muita paz a todos. Em nossos estudos, nós observamos que Jesus ele falava ao espírito e não ao corpo, não ao homem encarnado, mas o espírito encarnado, né? Então, vamos ver no estudo que nós vamos fazer hoje, uma das passagens do Evangelho que Jesus se refere cortar a mão, arrancar o olho. Então vamos para o próximo slide. Vamos estudar hoje esta passagem do Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. E o título é Escândalos, cortar a mão. Jesus diz o seguinte: O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma molha tafona e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia perecido. Nesta passagem do Evangelho, nós vamos destacar alguns pontos. Primeiramente, o rigor com que a justiça divina trata aquele que escandaliza, né? Jesus coloca que seria melhor que pendurasse ao pescoço uma molha tafona, uma pedra, aquelas pedras de moinho, de fazer fubá, muito pesada, né? E amarrar no pescoço e lançar no fundo do mar. No segundo parágrafo, nós vemos aqui Jesus dizendo que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Por que é necessário que sucedam escândalos? Jesus, conhecendo a nossa indigência espiritual, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, ele coloca que, como se dissesse assim, carregando todas essas imperfeições dentro de si, não adianta aparecer o que não é. É importante que apareça. Por isso é necessário que sucedam escândalos, para que o homem reconheça as suas imperfeições, as suas fraquezas. Então, quando nós vemos alguém cometendo um escândalo, por exemplo, através da corrupção e outros escândalos, né? Que nós façamos esse exame de consciência e compreendamos que estamos sujeitos a fazer igual. E que nós precisamos, então, criar dentro de nós o horror pelo mal. Esse é o objetivo. Por isso que é necessário que sucedam os escândalos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma passagem onde o mentor diz o seguinte: não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror pelo mal esteja no coração do homem. Ou seja, é através dos escândalos
que nós vamos criando em nós mesmos o horror pelo mal e desejando o bem, né? Então, o mal também tem a sua função de nos esclarecer no sentido daquilo que nós não devemos fazer, né? Então, quando nós atingirmos esse estágio de criar, né, de ter em nós mesmos o horror pelo mal, nós não vamos precisar de leis, que faça isso, não faça aquilo, mas nós saberemos cumprir com o nosso dever. Nós estaremos sozinhos em um determinado lugar, né? Vou dar um exemplo, com uma lata de refrigerante na mão, ninguém está nos vendo e nós não vamos jogar em qualquer lugar. Nós vamos cumprir com o nosso dever, guardá-la e levá-la para a reciclagem. Então, a importância, né, de nós compreendermos esta expressão, porque é necessário que sucedam escândalos. E não tem como evitar, né, em função das nossas imperfeições. E depois Jesus diz aqui: ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o, lança-o fora de ti. É melhor te entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. É a mesma coisa o olho, né? Se teu olho te escandaliza, tira-o, lança-o fora de ti. Eu sempre faço esta pergunta nas apresentações que faço, né? Nos comentários do Evangelho, perguntando às pessoas que estão me ouvindo se alguém já viu alguém cortar a mão, alguém tirar o olho, e normalmente as pessoas dizem que nunca viu. Eu digo, todos aqui já viram. Nunca ninguém viu alguém mutilado, nascer sem os braços, sem as pernas, cego. Então Jesus está se referindo aqui ao espírito. Melhor você reencarnar sem a mão do que cometer com ela crimes. Ou melhor você nascer cego e do que ter dois olhos, né? Dois olhos e ser maledicente. Então, e depois a sua consciência, né, virá um inferno dentro de você mesmo. Então, por isso que Jesus diz, né, se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno. Então estão aí, né? Abençoada doutrina espírita que vem nos esclarecer. Porque se nós não compreendemos o mecanismo da reencarnação, se nós não compreendemos que as nossas inibições no nosso corpo físico são para a cura da nossa alma, de nós mesmos, nós espíritos, para curar as deficiências que carregamos conosco, então vemos muitos dos nossos irmãos, né, vir com certas inibições. E nós mesmos temos as nossas, né? Às vezes não precisa nascer sem olho, ou nascer sem pernas, paraplégico, mas basta que tenhamos certas limitações no estômago, no fígado, no pulmão, algum problema, né, congênito, nesse sentido, que vem sempre para dar determinados limites aos abusos que fazemos, né? Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos compreender, então, essa questão, né? Muita paz a todos.